Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos à nossa live de hoje, o Verticalizando, que pelo visto ficaremos aí no horário das 9h30 da manhã. Eu acho que está um horário bom. Estamos ainda formatando o melhor tipo de conteúdo, o melhor dia. Nós fizemos aí essa live na segunda, na quarta e na sexta, das 9h30 às 10h. A ideia é passar conteúdos de jardins verticais, depois a gente entra nos conteúdos de infraverde urbana, né? E vamos lá, fazendo um tempinho aqui para o resto do pessoal entrar. Vamos ver quem está por aí. Olha só, o pessoalzinho chegando, deixa eu acenar aqui para uma galerinha. E aí pessoal, bom dia, sexta-feira hoje, hein? Sexta-feira, muito bom. Bom, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o Hospital Sírio-Libanês, que é a nossa obra mais icônica, né? Que foi realizada no ano de 2014. Fizemos 1.000 metros quadrados de jardim vertical. É considerado hoje um dos maiores jardins verticais do Brasil, num único lugar, né? E foi uma obra que revolucionou e consagrou a Vertigarden, né? Revolucionou o mercado aí de jardim vertical no Brasil, e assim a gente conseguiu também escalar uma autoridade, né? Na medida em que a gente fez um jardim muito complexo, muito grande. E é aqui que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês as imagens. Deixa eu puxar por aqui. Tô lembrando vocês que quem quiser acompanhar no YouTube, depois isso fica disponível, tá joia? A gente vai estar passando junto por lá também. Então essa é a imagem do Hospital Sírio-Libanês, tá? Nós temos aí quase 30 metros de altura. Vocês estão vendo ali no respaldo desse jardim vertical um trilho, né, de ferro. Fala, pô André, o que é esse trilho aí? Cara, esse trilho ele foi contemplado para a gente poder dar manutenção no jardim. Então assim, sempre que você vai fazer um projeto corporativo de jardim vertical, pense sempre na manutenção. Porque para fazer instalação, você pode contratar andaime, você pode contratar girafa articulada, tesoura articulada, que são aquelas plataformas articuladas. Você pode fazer de diversas formas. Aí você entrega o jardim e o cliente fica com um problemão na mão. Como eu vou fazer a manutenção desse jardim? Então a gente instalou essa viga em I, lá em cima. Essa viga a gente acopla um carrinho chamado trolley. Esse carrinho anda na viga. E aí o nosso funcionário desce de cadeirinha. Sabe essas cadeirinhas de pintor? Ele senta na cadeirinha, a cadeirinha tem uma pedaleira, igual de bicicleta, que ele pedala aqui na mão. Então ele sobe e desce na vertical, pendurado lá em cima nessa viga. E como tem esse carrinho trolley que corre na viga, a gente tem as cordas posicionadas, então ele consegue se movimentar na horizontal. Então a gente consegue fazer uma varredura no jardim vertical na medida que a gente faz a manutenção. Agora, muito legal de você já pensar na manutenção na fase da implantação é que a gente utilizou essa própria viga metálica para fazer a instalação dos painéis. Esses painéis foram todos instalados com 2 funcionários numa cadeirinha de subir e descer, uma cadeirinha articulada, tá? De pedal, e 2 funcionários lá embaixo passando os painéis que já foram plantados. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos partir para a próxima fotografia? Deixa eu pegar aqui. O Instagram podia fazer uma maneira mais fácil de se compartilhar tudo, né? Olha só, essa foto aqui, ela mostra o esqueletamento desse jardim vertical que vocês acabaram de ver. O que aconteceu no Jardim do Sírio? As nossas placas hidropônicas, elas podem ser fixadas diretamente na alvenaria do edifício. O problema é que a gente tinha uma camada de reboco de quase 20 centímetros, que para a gente conseguir fazer a ancoragem das buchas e dos parafusos, nós teríamos que fazer buracos de 20 centímetros para conseguir ancorar tudo lá. E isso ia ficar muito oneroso e isso ia ficar muito longo, um serviço muito longo de se fazer.
Então o Círio contratou uma empresa à parte de estrutura metálica e a Vertigarden fez o projeto das diretrizes de como deveria ser essa estrutura metálica, e então os engenheiros estruturais prepararam o projeto e levantaram todo esse esqueleto metálico que vocês estão vendo aí. Vamos partir aqui para a próxima foto. Ah, legal, André. E como é que vocês fizeram isso? Gente, vocês vão ver essa imagem. Isso aqui é um desenho que a gente tem que fazer para a segurança do trabalho, para a empresa que vai fazer o PPRA e o PCMSO da obra. O que é o PPRA e o que é o PCMSO? São os documentos que você vai ter que elaborar, são os documentos de risco e de prevenção a acidentes no trabalho. Então aqui o que a gente fez foi o seguinte: olha aqui do lado tem um cara pendurado na cadeirinha no desenho, e lá em cima, naquela estrutura metálica, aquela viga aí, nós colocamos uma talha elétrica, e a talha tem um botãozinho que a talha é o quê? Ela é um negócio desse tamanho que você acopla na viga. Ela tem um cabo de aço enrolado aqui dentro, e desse cabo de aço desce um gancho. Então com um botãozinho você aperta, o gancho vai descendo. Os dois funcionários que estão lá embaixo colocam a placa hidropônica já plantada nesse gancho, e o funcionário que está lá em cima aperta o botãozinho e essa placa começa a subir. Só que o grande problema é você mudar a talha de lugar. Para você mudar a talha daqui para o metro seguinte, onde você vai ter que subir os painéis, esse processo é muito demorado. E eu volto a dizer, como eu disse na primeira live do HCore e como eu disse na segunda live do Pamplona, obra rentável é aquela obra que ela é rápida. Agora, ela não pode ser rápida e não ser profissional. Para ela ser rápida e ser profissional, você tem que ter um trabalho logístico muito forte, um planejamento muito bom, e tudo tem que sair conforme planejado. Então a gente fez um esquema de varal italiano. A talha ficava posicionada só na esquina do lado direito do jardim. E a estrutura metálica, ao invés de a gente parafusar os módulos hidropônicos diretamente na estrutura metálica, na parte de trás dos módulos nós colocamos uma roldana, um trilho como um trilho de cortina, e atrás da placa tem uma roldana. Então o que a gente fazia? A gente encaixava a placa nesse trilho, e essa roldana fazia a placa deslizar. Então olha só, o cara subiu com a placa por aqui, encaixou a placa no trilho, ela desliza, ela vai deslizando para o lado. Para quem tiver curiosidade de ver como isso realmente funcionou, acesse o nosso canal no YouTube, Vertigarden Brasil, e clica lá na montagem do Círio Libanês. Vocês vão ver essas placas deslizando, né, como um varal italiano. Deixa eu mostrar aqui uma outra foto para vocês, que é a foto dessa roldana, olha lá. Então, olha o trilho, vocês estão enxergando o trilho desenhado em vermelho e a roldana dentro do trilho, tá? É dessa forma que o painel se deslocava. Deixa eu pegar uma outra foto aqui, ela é um pouquinho mais completa, olha só. Então, todo esse trabalho, então assim, você não tem que elaborar só o projeto de layout, de grafismo vegetal, você tem que elaborar o projeto de irrigação, você tem que elaborar o projeto logístico, você tem que elaborar o projeto... Esse aqui é o deslocamento que nós chamamos de deslocamento vertical. Tá? Existe o deslocamento horizontal. Como esses painéis vão todos plantados, deixa eu mostrar aqui para vocês como foi feito o deslocamento horizontal. Então a gente contratou uma empresa de transportes, porque a gente precisava do seguro de carga, então a gente paga um seguro de carga, e a gente projetou uns cavaletes, que são esses cavaletes que vocês estão vendo aí, para revestir esse caminhão trucado, que no caso era um caminhão Sider. Qual a diferença? O caminhão Sider é aquele que tem a cortina de lona na lateral. Vocês estão vendo aí nesse caminhão? Cada presilhinha dessa você solta, a cortina sobe e aí você tem acesso pela lateral do caminhão, porque é muito complicado você enfiar tudo pelo fundo, né? Então você abre e tem acesso à lateral do caminhão. Então a gente tem que fazer o projeto de deslocamento horizontal e de deslocamento vertical,
Puxa, André, mas são 1.000 metros quadrados? Pois é, a gente plantou esses 1.000 metros quadrados em viveiro, aqui na Vertigarden. Esses 1.000 metros quadrados ficaram 6 meses crescendo dentro do nosso viveiro e as plantas já foram se enraizando. Aí a gente enfiou todas essas plantas dentro desses caminhões. Cada caminhão consegue levar 100 metros quadrados de jardim pronto, tá? Como eram 1.000 metros quadrados, se a gente dividir por 100, eu estou falando em 10 carretas trucadas, né, chegando a cada 2 dias em São Paulo. Então a gente tinha uma equipe no viveiro, trabalhando os jardins verticais e carregando, um motorista levando, viajando, uma equipe para descarregar isso à noite, porque você tem limitações para entrar com carretas dentro do centro expandido de São Paulo, então a gente só pode entrar depois das 10. A gente tem que ter uma equipe noturna descarregando, para no dia seguinte ter uma outra equipe para colocar esses painéis no lugar. Vamos compartilhar aqui uma outra foto com vocês. E aí vocês vão ver aqui, ó. Essa foto é legal. Essa foto aqui são os 2 caras na cadeirinha, ancorados lá na viga. E aí tem todo um sistema de EPI, que é o equipamento de proteção individual, então ele tem que ter cinto, ele tem que ter talabarte, ele tem que ter trava-quedas. Esses EPIs todos a gente explica no curso corporativo, como que funciona. A gente equipa um funcionário aqui, mostra como é que funciona o sistema de cadeirinha, né? Mas esses caras ficam no canto. Olha lá, o cara aqui da esquerda, ele está com a botoeira na mão, então ele que comanda a subida do painel. Você vê que o painel ele está com 2 fitas de nylon amarradas nele e depois essas 2 fitas sobe o cabo de aço, né? E é por onde a gente... E aí toda essa parte de estrutura metálica preta que vocês estão vendo é onde a gente engancha ele e faz ele correr para a lateral, tá? Vamos compartilhar aqui uma outra foto. Ó, essa foto aqui também é bacana, ela pega mais de baixo, né? Então você vê aí os 2 funcionários também subindo essa placa. Lá em cima já dá para vocês verem a estrutura metálica em 45 graus, né? Com a viga, um pouquinho distante para a placa não raspar na placa que está embaixo, então isso tudo tem que ser previamente calculado, né? E aí vocês estão vendo que essas placas, elas não são as placas geração 5 da Vertigarden, que são as placas que hoje a gente trabalha. Essa é uma placa geração 3. Você está vendo que ela é um pouquinho mais gordinha, que ela é um pouquinho maior. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como foi a evolução ao longo de todos esses anos para a gente chegar na placa que hoje a gente trabalha. Olha só, essa daqui é uma placa que ela é constituída de vários materiais, tá vendo? Eram 2 placas de PVC, não era o polipropileno que a gente estava acostumado a trabalhar, né? A gente tinha 2 camadas de feltro e mais um outro feltro revestindo, que era um bidim que revestia isso tudo. Então assim, conforme o tempo foi passando, isso aí é de 2014, então esse projeto daqui 3 anos está fazendo 10 anos, a gente já tem 7 anos de projeto de sírio-libanês instalado, só que a gente está constantemente evoluindo e inovando e trazendo essas inovações para a nossa comunidade de instaladores capacitados. Deixa eu puxar aqui uma outra imagem para vocês. Olha só, essa aqui é uma prototipagem, então a gente fez os módulos, mas antes de levar isso a campo, antes de instalar, ainda em fase de projeto, nós chamamos a engenharia estrutural do sírio-libanês para conferir se a estrutura metálica estava condizente com o que nós prototipamos nessa parede. Então a gente colocou uma estrutura metálica com as diretrizes de como ela realmente deveria ser, colocamos as placas encaixadas nesse trilho e corremos a placa para a engenharia aprovar, e aí isso tudo estando de acordo. Então, projeto de jardins corporativos, pessoal, sempre equipes multidisciplinares. Então você tem o arquiteto, você tem o paisagista ele tem que entender de botânica, se não entende ele tem que recorrer a consultores, ele tem que entender
da parte de irrigação. Se ele não entende, ele tem que recorrer aos consultores. Aí tem que ter um engenheiro estrutural, tem que ter um engenheiro hidráulico, tem que ver como que vai ser a água de reuso disso tudo. Aí você faz o projeto de logística, deslocamento horizontal, deslocamento vertical, como passa toda a malha de irrigação, como dá a partida no sistema. Aí começa a entrar os adubos, as adubações via fertirrigação, né? Então, o jardim vertical hoje, para mim, ele é uma das coisas mais complexas que se tem, principalmente na parte corporativa, né? Porque ele envolve conceitos que extrapolam os conceitos da engenharia agronômica, ou das engenharias agrárias, ou da arquitetura, ou da engenharia civil, né? Então você realmente precisa de uma equipe multidisciplinar que converse muito bem, uma equipe coesa, tá? Vamos puxar aqui uma outra foto, quero mostrar um pouquinho dos projetos para você. Então, eu mostrei o projeto das diretrizes de deslocamento horizontal e deslocamento vertical. E aí, então, a gente parte para a modulação desse painel. Então, a gente pega a fachada inteira e aí, em verde, vocês estão vendo desenhado os módulos padrão, que na ocasião, na época, eles tinham o tamanho de 2 por 1,25. Dá para ver ali na legenda, 2 por 1,25, então a gente vem replicando isso e obviamente vão sobrar recortes. Normalmente o recorte sobra no respaldo ou sobra no rodapé, sobra alguns recortes na lateral, e como tinham essas janelas azuis, né, para a coisa ficar toda, porque a malha de irrigação ela passa na placa e as placas têm que estar niveladas. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente teve que fazer os recortes. Então, você vê todos esses recortes em laranja. Esse é o projeto que nós chamamos de projeto de modulação. Depois, a gente passa para o projeto de condições edafoclimáticas. O que é isso? A gente tem que ver condições de luz, de umidade, né, de ventos predominantes, né? Então aí o que a gente fez? A gente colocou, vocês vão ver aí embaixo nessa legenda, PVOI, primavera, verão, outono e inverno. E aí porque eu tenho que ver como que o Sol se desloca em relação ao solstício de verão, ao solstício de inverno e aos equinócios, equinócio de outono e equinócio de primavera, né? E aí a gente consegue ver em cada face qual é a predominância do Sol. Ah, mas é só isso? Não, a gente também tem que levantar as estruturas vizinhas, porque existem muitos prédios nas grandes cidades. E jardim vertical a gente sabe que são para os espaços que precisam ser verticalizados, né? Então a gente tem essa condição de muita sombra, né? De prédios vizinhos. Isso tudo a gente tem que ver. Depois, botar aqui outra imagem, a gente passa por uma condição de projeto, né, de realmente levantar um balanço hídrico, né, ver aonde está a estação chuvosa, o quanto chove, ver se dá para coletar essa água, reutilizar essa água na irrigação ou não, né? Então normalmente eu uso aí os dados da Embrapa, né? A gente consegue levantar tudo isso. Vamos levantar também as condições de poluição. A gente sabe que ali na Avenida 9 de Julho tem muito pó proveniente da fuligem, né, da própria poluição dos carros, né, e outras poluições que a gente tem nas cidades. Tanto é que a gente instala uma nebulização no respaldo para lavar todas essas folhas, né? Depois, pegando aqui uma outra imagem, só depois que a gente vai para o conceito mais artístico, né, de como vai ser esse grafismo vegetal. Então, se a gente pegar o logotipo do Sírio-Libanês, a gente vê aí que nós temos 5 pessoas, entidades de braços dados, formando essas figuras geométricas triangulares. E em cima disso a gente se espelhou e pegou um jogo de palito, caça-palito, que é como se você jogasse esse caça-palito e ele parasse, né? Do jeito que ele parasse, a gente soltaria as linhas mais duras, assim, se assemelhando a essa figura, né? E aí, então, a gente evolui, deixa eu passar aqui a outra foto, para isso daqui, né? Então, a gente evolui para um grafismo vegetal, né?
como que as plantas, aí para daí começar a fazer as escolhas botânicas, né? Então assim, a gente tem que escolher de forma que a gente consiga ter diferenças de tonalidades, de cores, de matizes, de volumes. Então é legal que algumas plantas se projetem mais, as outras fiquem mais chapadas, para a gente criar essa tridimensionalidade, tá? E daí então a gente vai compondo cada uma das espécies vegetais para fazer uma apresentação para o cliente, tá? Feito isso, vamos lá. A gente parte então para o sistema de irrigação. Então aí vocês estão vendo a fachada do sírio-libanês em diferentes cores. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 setores. Ou seja, cada cor dessa recebe água num horário diferente e por intervalos diferentes. É o que nós chamamos de período e frequência de rega, né? Por que isso? Gente, pensa comigo. Um jardim com 30 metros de altura, lá em cima, bate muito mais sol e bate muito mais vento. Então a planta evapora mais. Na medida que ela transpira mais, ela perde água para o ambiente. Então ela requer mais água. Então a gente tem que dar mais água para ela. Lá embaixo, a planta tem menos sol e menos vento. Então ela transpira menos. Fora isso, você tem o fator de que a água vem acumulando. Porque você vai soltando água lá em cima e essa água vai caindo por gravidade até lá embaixo. Ou seja, então sempre nas partes superiores, mais água. E aí você vem trazendo num gradiente menos água até chegar na parte de baixo. E lembrando que você tem um sistema de fertilização injetando o adubo junto com a água, tá? Então esse é o projeto de setorização do jardim vertical, tá? Isso é muito importante a gente aprender a fazer. E aqui no curso da Vertigarden, no curso corporativo de imersão em paisagismos de jardins verticais corporativos, a gente aborda muito isso. É praticamente meio período falando de conceitos de irrigação, de hidráulica e como se projetar uma casa de máquinas. Ah, mas como que é uma casa de máquinas para um jardim como esse que eu estou mostrando aqui para vocês? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pronto. Essa é a casa de máquinas, pessoal. Nós temos então as válvulas solenoides e cada válvula corresponde a uma cor que vocês viram. Cada válvula vai mandar... Então, por exemplo, vamos dar nome aos bois. A válvula aqui do lado direito, a primeira de cima, mandaria água para o setor roxo. Aí a próxima válvula mandaria água para o setor amarelo. A próxima válvula mandaria água para o setor azul. E assim por diante, tá? E aí a gente tem um controlador. Esse controlador, normalmente, ele tem um Wi-Fi. E aí ele funciona pelo seu computador no seu escritório. Então você pode estar fazendo uma viagem para Tóquio. Lá de Tóquio você consegue ver, checar, ver consumo de água, colocar para funcionar o sistema de irrigação, pedir para ele travar. Isso é muito importante para a gente ter esse sensoriamento remoto da irrigação. Vocês estão vendo um tambor de adubo aí também na parte direita inferior, que é onde fica a solução, a cauda de fertilizante que já fica preparada, né? Então toda vez que a irrigação é acionada por qualquer um desses setores, ele começa a succionar o fertilizante que tem dentro dessa cauda e injetar esse adubo na linha de irrigação. Porque o jardim ele precisa de água, comida e luz. Isso é o que ele precisa para sobreviver. Fora isso, depois a gente vai fazer controle de praga, controle de doença, controles preventivos, limpezas através das podas, poda de limpeza, poda de arquitetura, poda de condução. Então são vários os tipos de poda que a gente faz no jardim vertical também, tá? Então, você vê, é uma casa de máquinas que tem várias válvulas solenoides e mesmo assim ela não é tão gigantesca. O pessoal da engenharia civil, eles ficam um pouco preocupados quando a gente fala de trazer uma casa de máquinas para cuidar de um jardim vertical. Mas é basicamente um armário hidráulico, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma fotinho aqui para eu compartilhar com vocês. Ah, essa foto é muito interessante. Depois que a gente entrega o jardim vertical, a gente volta um mês depois para ver se todas as plantas se adaptaram.
eventualmente uma planta morre pelo estresse de toda a viagem, né? Então nesse momento a gente tem que substituir uma plantinha ou outra, né? E aqui a gente faz então o que nós chamamos de as-built. Para quem está aqui na live e não é da área da arquitetura, da engenharia, o as-built é você redesenhar o projeto na entrega da obra, de acordo com as mudanças que foram ocorrendo no projeto no decorrer da obra. Então você projeta, mas chega na hora da instalação, tem algum empecilho no meio do caminho que te proíbe de fazer conforme foi projetado. E aí você tem que fazer um malabarismo. Esse malabarismo, depois da entrega, ele não está documentado no projeto que você entregou. E aí, futuramente, daqui 20 anos, se der algum problema e a pessoa pegar o projeto não condiz com o que foi implantado. Então a gente faz o as-built, né? O as-built é conforme entregue, tá? E aí você vê a Patrícia, minha sócia, né? A gente improvisou um cavalete no meio da Avenida 9 de Julho, e o interessante é que foi justamente no feriado do 9 de julho, né? E a cidade estava vazia. Olha a Avenida 9 de Julho sem nenhum carro, então a gente conseguiu trabalhar maravilhosamente bem, sem nenhum barulho, o dia inteiro, bem de frente para o jardim, fazendo todo o nosso trabalho de as-built. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. É isso aí, pessoal. Essas são as fotos que eu queria compartilhar com vocês sobre as dicas de jardins verticais corporativos, mostrando esse case do Hospital Sírio-Libanês. Gostaria de manter esse mesmo horário com vocês, segunda, quarta e sexta, às 9h30 da manhã, em lives rápidas de bastante conteúdo e bastante aprendizado. E lembrando, para quem quiser se especializar ainda mais, a gente oferece cursos, tanto presenciais quanto cursos online. O curso presencial vai ser na próxima semana, quinta, sexta e sábado. Quinta-feira é o curso Vertigarden Home Light, que é uma imersão em jardins verticais menores, onde nós usamos um kit de irrigação bem menor, mas que toca até 50 metros quadrados. No dia seguinte, nós temos o curso, que é uma imersão em jardins verticais corporativos, onde a gente aborda os conceitos que foram apresentados aqui, mas de uma forma de um mergulho dentro disso tudo. Mas para você fazer o segundo dia, obrigatoriamente você tem que ter feito o primeiro dia, porque o primeiro dia são condições básicas e pré-requisitos para você conseguir acompanhar o segundo dia. E no terceiro dia é o curso de telhado verde. Então é quinta, sexta e sábado, próxima turma agora na semana que vem. Quem tiver interesse, manda um direct aí pra gente, conversa aqui com a Isadora, que cuida dessa parte B2B. E depois, para quem quiser avançar, tem os cursos online de manutenção em jardins verticais da linha Home Light e os cursos online em manutenção de jardins verticais da linha corporativa. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Quem quiser aproveitar esses 2 minutinhos e quiser fazer alguma pergunta, estamos disponíveis. Pode perguntar aqui, a gente responde. E gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Enquanto ninguém manda nenhuma perguntinha aqui, eu vou acenando para a galera. Recebemos aqui um parabéns pela live, muito interessante e esclarecedora. Muito obrigado. Para quem gostou da live, o curso ele é muito mais interessante. As aulas são ministradas por mim, pela minha sócia Patrícia e pelo Marcelo da Rainbird. Então é um conjunto aí de 3 especialistas falando sobre o assunto. Tá bom, pessoal? Bom, acho que não veio nenhuma pergunta. É isso, Patrícia? Podemos encerrar então por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Amanhã é sabadão. E que na segunda-feira nós nos reencontremos aqui na nossa live Verticalizando, tá bom? Um abraço aí para todos vocês. Tchau, tchau.